Muito bem, eu sou o professor Messias Magno, professor de História, e vamos trabalhar hoje as constituições brasileiras e um pouco da contextualização histórica de cada uma delas. A primeira Constituição do Brasil foi a Constituição de 1824. Essa Constituição, para ser melhor compreendida, a gente tem que voltar um pouquinho atrás. Temos que lembrar que logo após a independência do Brasil, dois grupos políticos passam a disputar o controle político do país. Quem são eles? De um lado, nós temos o Partido Brasileiro, onde nós temos a aristocracia escravista. Do outro lado, o Partido Português, composto pelos ricos comerciantes. Esses dois grupos políticos, eles na verdade não são bem partidos, por isso a palavra partido ficou aí entre aspas. Eles são muito mais uma reunião de pessoas, um agrupamento de pessoas que discutem e pensam da mesma maneira e procuram defender seus interesses. Houve no ano de 1923 um anteprojeto montado pela elite brasileira e esse anteprojeto recebeu o nome de Carta da Mandioca. Essa Carta da Mandioca possuía duas características marcantes. A primeira delas é que ela era anti-lusitana. Ela anulava a participação política dos portugueses. Como assim, professor? Na verdade, foi estabelecido que o voto seria censitário, mas baseado na produção de farinha de mandioca. Como os comerciantes portugueses não tinham muitos escravos, eles não produziam farinha de mandioca. Assim ficavam afastados do jogo político. A segunda característica é que ela era uma constituição liberal e, portanto, anti-absolutista. Nesse fato de ser anti-absolutista, é claro que ela vai desagradar o imperador, porque vão ter apenas três poderes. E o imperador ficou chateado com isso. Ele havia dito um pouco antes que gostaria que a Constituição fosse digna do Brasil e dele, falando do próprio imperador. Dom Pedro, então, chateado com tudo isso, em 1823, resolveu dissolver a Assembleia Nacional Constituinte. É o que nós chamamos de Noite da Agonia, onde muita gente foi presa. A oposição passou maus bocados nesse dia. No ano seguinte, ele vai impor a sua própria Constituição, que vai ser, na verdade, a primeira Constituição do Brasil. Aqui na charge, nós temos uma pequena brincadeira, na qual uma repórter procura para Dom Pedro quais seriam os limites de seus poderes. E ele responde, Deus talvez. A Constituição de 1924 em si, ela tem algumas características marcantes. Primeiro ponto, o primeiro nome do Brasil, o nome oficial enquanto país independente, foi Império do Brasil. Ela era uma carta outorgada, o que isso quer dizer que foi imposta pelo imperador. A monarquia era hereditária e constitucional. Havia uma característica absolutista, só que disfarçada de liberal, com a criação dos quatro poderes, sendo que o imperador criou para ele o quarto poder, o poder moderador, que controlava os demais poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Aqui nós temos um pequeno infográfico que mostra no topo dele o poder moderador, dirigido pelo imperador e com ele o Conselho de Estado. Esse poder do imperador, o poder moderador, controla os demais poderes, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Outro ponto apontado pela Constituição é que o voto passa a ser estabelecido como censitário, mas dessa vez não mais baseado em produção de farinha de mandioca, e sim baseado na renda financeira. Assim, portugueses e brasileiros, proprietários e comerciantes, podem participar da vida pública brasileira, pública e política brasileira, sendo que, de acordo com sua renda, você pode avançar do primeiro eleitorado, que é o eleitor de paróquia, para o segundo eleitorado, para o segundo grau, e aí alcançar o direito de até disputar como deputado ou até mesmo como senador, com base, é claro, na sua renda. Quanto mais alta, mais chance de você poder disputar as eleições, por exemplo, para o Senado. O Estado e a Igreja estavam ligados. E aí é um fato curioso que, se a gente for lembrar, lá no final do segundo reinado, Dom Pedro II, ao fazer uso da lei do padroado, da lei do beneplácito, entrou em choque com a Igreja e com o Papa, e foram as questões que levou à sua queda. É a chamada questão religiosa que envolveu as disputas de poder em torno da maçonaria. E o imperador tomou parte da maçonaria no Brasil, entrando em choque com a Igreja, desgastando muito a imagem dele. O mandato de senador, ele era vitalício. Outro ponto importante é que essa Constituição foi a Constituição que mais durou, é a mais duradoura da história brasileira. Ela durou 65 anos, de 1824 a 1889. E aí se liga, houve durante o período regencial uma experiência republicana, com o ato adicional de 1934. Essa descentralização que a Constituição vai receber a partir do ato adicional, que vai fortalecer um pouco as províncias, que antigamente, por exemplo, a Guarda Nacional foi sob o controle do regente, ela passa para o controle das províncias, pelas assembleias provinciais. Só que essa descentralização vai ser desfeita em 1940,
pela chamada Lei Interpretativa do Ato Adicional. Depois nós vamos para a segunda Constituição brasileira, que é a Constituição de 1891, que é, por sinal, a primeira Constituição da República Brasileira. Na recém-nascida República, vai preponderar os interesses das oligarquias latifundiárias, sobretudo das oligarquias cafeeiras. E vocês vão lembrar das práticas famosas, como a política dos governadores, que controlam todo o esquema, e da própria questão da política do café com leite, onde São Paulo e Minas acabam se alternando na escolha de quem vai governar o Brasil. Aqui na charge vocês podem perceber que tem São Paulo de um lado, Minas do outro, a cadeira de presidente aqui ao centro, e nesse momento São Paulo vai escolher quem vai acabar assumindo, se é o Rio Grande do Sul, se é o Paraná, se é a Bahia. Isso caracterizando que São Paulo, que nesse momento escolheria quem governaria o país, o Brasil. Agora, houve momentos em que eles romperam, depois eles voltaram, até o rompimento definitivo em 1930, que é quando chegou ao poder Getúlio Vargas com a chamada Revolução de 30. Essas elites, elas controlavam os eleitores através de outras práticas, como o voto de cabresto, e aí vocês vão lembrar que os coronéis induziam as pessoas a votarem quem eles queriam em troca de favores, e há também a questão da fraude das eleições. No caso aqui, havia a chamada Comissão Verificadora das Eleições. Essa comissão praticava algo chamado de degola. Para quem não lembra, todo mundo, em geral, as eleições eram muito fraudulentas, mas eles só procuravam encontrar as fraudes, os erros, na oposição, para impedir que alguém de fora do esquema chegasse ao poder. Para melhor esclarecer, eu trouxe aqui um gráfico para vocês. Então, nós temos as esferas de poder, a federal, a estadual e a municipal. A política dos governadores é que comandava o esquema. O governador, ele fazia parcerias. Com o pessoal do café, ele recebia o dinheiro, que é o governo federal, repassava o dinheiro e ele devolvia em forma de votos. Para que isso funcionasse, ele estabelecia um pacto com os coronéis, com o coronelismo. Na verdade, o governador é o coronel mais poderoso de uma determinada região, do estado, pode ser o senador também. Esse governador, a mesma coisa, ele manda recursos para os coronéis e os coronéis retribuem com os votos. E aí, o voto que o coronel vai conseguir para o governador é para justamente indicar quem o pessoal do café com leite deseja para ser o próximo presidente do Brasil. Os coronéis controlam a população, seja por dinheiro, seja por benefício ou mesmo por medo. Em troca, a população vota em quem o coronel quer. Esse esquema parece que não tem erro, não é verdade? Mas caso alguém de fora do esquema entrasse, aí entra, como nós dissemos, a comissão verificadora das eleições. Essa comissão, ela vai fazer o quê? Ela vai barrar quem for de fora. Então ela faz o pacto, vai investigar a eleição, vai avaliar a eleição e, claro, só vai apontar as falhas da oposição. Assim, algumas práticas que predominam seriam quais? O clientelismo, que é a troca de favores, são as alianças entre as esferas, entre os grupos. Nós temos também o voto de cabresto, baseado no voto aberto, lembrando que apenas cerca de 3% da população votava. Daqui a pouco a gente vai explicar melhor sobre isso. Isso facilitava o coronel para controlar, porque se todo mundo sabe quem você vota e apenas 3% vota, facilita o controle do voto, facilita o voto de cabresto. Nós temos a degola, praticada aqui, como nós explicamos, pela Comissão Verificadora das Eleições, que impede que a oposição chegue ao poder, e a ideia de que uma região em que o coronel comanda é chamada de curral eleitoral. Hoje chamamos de reduto eleitoral. Detalhe, você já percebeu que as antigas moedas brasileiras, no caso da República, elas traziam uma inscrição um pouquinho diferente? Aqui nós temos uma moeda de 20 réis. Essa moeda que vocês estão vendo, ela é de 1895. Nota que o nome dela é República dos Estados Unidos do Brasil. É o que você ouviu, Estados Unidos do Brasil. Assim, a Constituição de 1891, que é a segunda Constituição nossa, a da República, como entre as principais características, ela muda o nome do Brasil para Estados Unidos do Brasil. Era uma carta promulgada, foi elaborada legalmente. Os princípios básicos, o regime político é a democracia, forma de governo a república, forma de Estado a federação, e as províncias passam a se chamar estados da federação, ou seja, mais autonomia para as províncias, e o sistema de governo é o sistema presidencialista. Ela é dividida em 3 poderes, assim é extinto o poder moderador, ficando apenas o executivo, o legislativo e o judiciário. Na charge aqui ao lado, a gente vai ver que tem algum desses elementos. Então, vamos lá. O voto, ele foi considerado universal, lembrando que tinha muita exceção. Não votava analfabeto, não votavam soldados, não votavam mulheres, nem padres, nem mendigos. E assim, apenas 3% da população votava, o que facilitava o voto de cabresto.
O Estado era laico, separado da igreja, e o modelo externo nosso, provavelmente a Constituição norte-americana, então, mas um pouco próxima também da Argentina. E não havia mais a obrigatoriedade e gratuidade no ensino primário, coisa que era presente na primeira Constituição. Aqui na charge, então, pegando um pouco dessas características todas que vocês viram aqui, nós temos aqui, ó, unidade federativa, certo? Então, é uma federação, autonomia. O sistema presidencialista é o fim do parlamentarismo da monarquia brasileira. Divisão dos três poderes em três, executivo, legislativo e judiciário. Separação do Estado e da Igreja, no caso da Igreja Católica, e aí acaba surgindo o casamento civil, a certidão de nascimento civil e os cemitérios administrados, né, não mais pela Igreja, então cemitérios civis também. Nesse caso aqui, nós temos na charge um casal conversando. O cara pergunta para ela, para a esposa, o marido, o que significa isso? Ela diz que não precisamos mais ir para a igreja para casar. Então, na verdade, ela está certa. Não precisa mais ir para a igreja. Pode ter apenas o casamento civil. A terceira Constituição do Brasil é a Constituição de 1934. Ela vai ser elaborada no governo provisório de Getúlio Vargas. Vargas, em 30, quando chega ao poder com a Revolução de 30, ele, com o pretexto de enfraquecer as oligarquias cafeeiras, ele vai governar sem uma Constituição. Ele vai fechar o Congresso Nacional, vai fechar as Assembleias, entre outras medidas. Apenas em 33, depois que ele vence a Revolução Constitucionalista de 32 em São Paulo, é que ele vai convocar uma Assembleia Constituinte que iria elaborar a nova Constituição brasileira. A Revolução de 30 em São Paulo levou Getúlio ao poder, só que Getúlio deveria entrar em caráter provisório, e ele foi protelando a sua saída. São Paulo, chateado porque perderam o poder, e alegando que Getúlio era um ditador, que estava governando sem Constituição, lança esse movimento que começou com manifestações pacíficas, levou à morte de um estudante, né, na verdade de 4 estudantes, o Martins, o Miragaia, o Drauzio e o Camargo, e a partir daí o movimento foi ganhando força e foi se armando, mas Getúlio conseguiu vencer o movimento, mas entendeu que ele tinha que ser conciliador e ele busca também, então, convocar as eleições para a Assembleia Constituinte. Essa eleição, ele já permite nessa eleição o voto feminino. E aqui tem na charge uma questão que já até caiu no Enem, uma crítica. Haverá ainda quem resista à poderosa influência do Partido Mulherista, ou seja, muita gente parece aqui inconformado com as mulheres que mandam em casa, como vocês estão vendo, mandando a criança se calar, e agora podendo participar da vida política brasileira. Entre as características dessa Constituição, nós temos lá, o Brasil continua com seu nome oficial, Estados Unidos do Brasil. Ela é também uma carta promulgada, também foi elaborada legalmente, e ela trazia o ensino primário obrigatório e gratuito, que havia sido suspenso na Constituição de 1991, a primeira Constituição republicana. Ela traz também a Previdência Social, o voto secreto e o voto feminino, que, embora introduzidos no Código Eleitoral de 32 por Vargas, como nós falamos, as mulheres já votavam, o voto já era secreto, mas, como Constituição, é a primeira vez que vem uma Constituição brasileira. Tem também a criação do mandato de segurança, entre outras características. A CLT também foi confirmada. 8 horas de trabalho diário, repouso semanal, férias anuais remuneradas, são algumas vantagens, algumas conquistas dos trabalhadores com a CLT, trazida aqui por Vargas em 1974. E aí se liga, houve eleições diretas para o Poder Executivo, Legislativo da União, do Estado e dos municípios, dos estados e dos municípios, exceto para a primeira presidência, e Vargas vai ser eleito pelo voto indireto. Aqui nós temos uma charge onde se faz a brincadeira crítica. Tomou posse da presidência da República o senhor Getúlio Vargas. Por ocasião da solenidade realizada nesta tarde no Palácio Tiradentes, o senhor Getúlio Vargas leu o Manifesto da Nação, historiando os trabalhos do governo provisório, apresentando aquilo que ele fez. E aí nós temos aqui, olha, o problema do Brasil é a Constituição brasileira. O primeiro dever do governador é tirar o povo da carga obscura que tem envolvido por séculos afora. E aqui nós temos a charge, a ironia, a pessoa pensando, meus senhores, agora o senhor chefe do governo provisório vai transmitir o governo, após as formalidades legais, ao presidente constitucional da República. E aí Vargas trocando aqui de roupa, uma imagem mais constitucional, que seria a segunda fase da era Vargas, o governo constitucional. Muito bem. Aí nós vamos então para a quarta Constituição brasileira, que é a Constituição de 1937. Essa Constituição, na verdade, ela vai existir, por quê? Porque Vargas vai fazer de um treinamento militar uma manobra para que ele chegue ao poder e se mantenha no poder. O governo provisório iria acabar em 38.
Vargas desejava permanecer no poder. Então ele pega um treinamento militar, chamado de Plano Cohen, e pega esse treinamento e faz de conta que ele é de verdade. Para isso ele contou com o apoio dos integralistas para chegar ao poder. Então, na verdade, o Plano Cohen é uma falsa tentativa de tomada de poder comunista, que foi uma estratégia montada em conjunto com os integralistas do Brasil. A grande questão é, como os comunistas já haviam de fato tentado tomar o poder há um tempo atrás, em 1935, a partir da chamada Intentona Comunista, liderada por Luiz Carlos Prestes e Astor Júlio Pereira, então ninguém mais duvidou quando houve esse plano de Vargas lá em 1937. Então passou como verdade, passou e todos acreditaram. Na charge aqui, a pessoa chega correndo comunicando: presidente, o documento é falso. A República amordaçada diz: tarde demais. Getúlio planejou tudo, diz: já deu golpe em mim mesmo. Outro ponto importante nesse cenário é que, como começa uma ditadura, nós temos a censura. E aqui na charge nós temos artistas censurados e destaque para o programa Voz do Brasil. Então, se vocês estão observando na gravação do rádio, diz assim: vocês ouviram agora o melhor programa de rádio do país, A Voz do Brasil, onde vai transmitir as suas ideias, e aqui nós temos os artistas todos amordaçados. Entre as características, o Brasil continua se chamando Estados Unidos do Brasil, também é agora uma carta outorgada, exemplo de 1824, aquela carta imposta por Dom Pedro II, por Dom Pedro I, e agora nós temos uma nova carta imposta, que é a carta de 1937. O Estado passa a ser um Estado unitário, oposto do federalismo, então não há essa questão de que há autonomia para os Estados. Inclusive, Getúlio Vargas vai fazer uma cerimônia chamada de cerimônia da queima das bandeiras dos Estados, para dizer que não existe mais esse federalismo que atrapalhava o país, os conflitos regionais. Então é interessante que fosse apenas um país, uma bandeira, para que facilitasse também o controle para ele. É um período em que a política essa Constituição torna esse contexto apartidário. Então não há partidos políticos e também não há liberdade de imprensa. O fato de não ter partido político, ao contrário das ditaduras fascistas da Europa, que são unipartidaristas, faz com que Vargas, embora tenha elementos fascistas, não seja efetivamente fascista. Um dos pontos é esse bem aqui, o fato de não ter partidos políticos para ele se sustentar. O mandato presidencial foi prorrogado com uma previsão de 6 anos, quando haveria um plebiscito, mas na verdade esse plebiscito nunca chegou a acontecer. Vargas, alegando a questão da Segunda Guerra Mundial, acaba prolongando mais um pouco. Em vez de acabar em 43, o governo acaba acabando em 45, quando ele é derrubado em 45. É também reforçada as leis trabalhistas, e elas são baseadas na Carta del Lavoro, ou del Lavoro, da Itália fascista. Essa carta não permitia a greve, fortalecendo, favorecendo assim o peleguismo, que são aqueles líderes sindicalistas, ou são sindicalistas vendidos para os patrões, para o governo. Aqui na imagem, a propaganda varguista, onde diz que o trabalhador também tem seu lugar no Estado Novo. E aí, se liga, em virtude de ser inspirada na Constituição da Polônia, ela vai ser chamada de Carta Polaca. Então, atenção, em regra, as leis são baseadas na Polônia, Carta Polaca. Agora, a questão trabalhista é que é na Carta del Lavoro da Itália fascista. Aqui da Constituição brasileira é a Constituição de 1946. Vocês vão lembrar que Vargas cai em 45, e aí acaba o Estado Novo e se faz necessário uma nova ordem constitucional. O Congresso Nacional vai assumir as tarefas da Assembleia Constituinte, elaborando uma nova Constituição para o Brasil, que é a Constituição de 46. Esse cenário é o cenário do populismo brasileiro, e aí vocês vão lembrar de figuras como Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart, além, é claro, da volta de Getúlio Vargas. Embora o governo Dutra, que é o primeiro governo desse período, tenha entrado com o discurso democrático, o fato do Brasil ter se alinhado aos Estados Unidos vai levar o presidente a fechar o Partido Comunista, caçando os eleitos, inclusive entre eles Luiz Carlos Prestes, que tinha sido votado como senador mais votado, tinha sido eleito como senador mais votado. Aqui nós temos uma imagem do Dutra e do presidente Eisenhower. Então o Dutra aqui à esquerda e Eisenhower, presidente dos Estados Unidos, aqui à direita, mostrando o alinhamento do Brasil com os Estados Unidos durante a Guerra Fria. Essa Constituição, o Brasil continua se chamando Estados Unidos do Brasil, é uma carta promulgada também, elaborada legalmente. O Brasil continua sendo uma república federativa presidencialista. Na verdade, ele volta a ser federativo, lembra que anteriormente era unitarismo, aqui volta o federalismo. Então, há um momento, não podemos esquecer, de uma experiência parlamentarista, então deixa de ser
presidencialista e passa a ser parlamentarista com o Jango, quando da renúncia de Jânio Quadros, havia o risco de Jango ser comunista, não queriam que o Jango assumisse o poder, houve uma crise e o Jango acabou assumindo o sistema parlamentarista. Depois deu uma lida nisso aí também. E aqui nós temos uma imagem que Jango vai conseguir convencer a população para que ela vote contra, dizendo não ao sistema parlamentarista. Então, pelo plebiscito, houve a vitória do não e o Brasil voltou ao sistema presidencialista. Muito bem. O que mais? Essa Constituição ela garantia a propriedade privada e com ela o latifúndio, dificultando assim o processo de reforma agrária. Há também a questão do direito do cidadão, então liberdade de pensamento, liberdade de credo, de expressão, locomoção, associação de classes. Tá? A legislação era trabalhista, era a mesminha de Vargas, só que acrescentou o direito de greve. Infelizmente o Dutra, devido àquele cenário da Guerra Fria, vai proibir as greves, alegando que as greves são coisa de comunista, então é o cenário da Guerra Fria. É criado também em 62, durante o governo do Jango, o 13º salário. O voto é secreto e o voto é universal para maiores de 18 anos, exceto analfabetos, cabos e soldados. Por fim, o mandato de presidente passa a ser de 5 anos, deputados 4 anos e os senadores 8 anos, sendo 3 senadores por estado. A 6ª Constituição do Brasil é a Constituição de 1967. A Constituição anterior ela tinha sido cheia de emendas, tinha muitas emendas. Então, nós tínhamos ainda os atos institucionais número 1, 2, 3. Então, foi convocado o número 4, que era para incorporar à Constituição anterior os novos atos institucionais, as novas necessidades do regime militar, e a partir daí surgiu a Constituição de 67. Essa Constituição ela foi ampliada em 69, quando entrou nela também o ato institucional de número 5, e a partir daí houve uma maior concentração de poderes nas mãos do presidente da República. O Congresso Nacional, se você observar aqui o jornal Última Hora, o Congresso Nacional foi colocado em recesso por tempo determinado, habeas corpus foi suspenso para delitos políticos, o presidente passou a ter poder para caçar, para demitir, para aposentar e para remover. Um exemplo desse fato é que Juscelino Kubitschek foi preso logo após a implantação do ato institucional de número 5. Então a questão é que o regime militar estava procurando uma maneira de justificar o seu poder com uma Constituição. Então, na verdade, nós podemos dizer assim, o que ocorre? Ocorre que nós vivemos no conceito um regime militar, porque as instituições democráticas elas estavam abertas. Mas na prática acaba se vivenciando uma ditadura militar, porque quem não fizesse aquilo que os militares queriam era caçado, era perseguido. A partir daí, então, podemos dizer que é sim, de fato, uma ditadura, porque quem fosse contra era perseguido. As principais características da Constituição. O Brasil passa a se chamar República Federativa do Brasil, que é o nome que nós adotamos atualmente. Se era uma carta promulgada ou não, né, há uma discussão em torno disso. Na verdade, ela é promulgada, só que o Congresso Nacional tinha afastado, muita gente tinha sido já afastado por ele. Então, era um Congresso que está sendo mutilado pelo ato institucional de número 5. Então, nem todo mundo que foi eleito, de fato, estava lá para poder ajudar a elaborar e assim promulgar a nova Constituição. O Executivo também, ele passa a comandar os demais poderes. Destaque para o Executivo, né, para o Poder Executivo, o poder de legislar sobre a segurança e o orçamento da República. Também incorporava, como disse agora há pouco, os atos institucionais anteriores, também atos complementares do governo militar. Assim, os militares passavam a ter um controle do aparelho do Estado, sendo, como eu disse a vocês, uma ditadura disfarçada. O almirante Valdemar chegou a dizer que essa nova carta era um instrumento de defesa da democracia. Ela estabelece a pena de morte para crime de segurança nacional. Então se liga, o contexto aqui é o contexto da Guerra Fria, nós temos a chamada teoria de segurança nacional, combate aos inimigos internos, os chamados subversivos, e essa Constituição visa combater esse pessoal todo. Por fim, nós temos a 7ª Constituição brasileira, que como contextualização histórica, nós vivemos o processo de redemocratização do Brasil, elaborada durante o governo de José Sarney, lembrando que José Sarney é o primeiro civil a governar o Brasil após o regime militar. Ela é considerada não só como a mais liberal da história do Brasil, como também uma das mais modernas do mundo. Ela ampliou a cidadania com diversos direitos trabalhistas, para as minorias, ficando conhecida por isso como sendo a Constituição Cidadã. Tá? Vocês estão vendo aqui a imagem do presidente da Câmara, Ulisses Guimarães, com o símbolo da vitória, conseguimos finalmente uma carta constitucional. Em 97, houve uma emenda constitucional
que permitiu o direito de disputa para a reeleição para o Poder Executivo nas 3 esferas de poder, federal, estadual e municipal, ou seja, presidentes, governadores e prefeitos. Entre as características, nós temos, o Brasil continua se chamando a República Federativa do Brasil, era uma carta promulgada, ou seja, elaborada legalmente, vocês viram a imagem desses Guimarães ali comemorando. Nós temos uma reforma eleitoral, onde passa a haver voto facultativo para alguns cidadãos. Quem são eles? Analfabetos, jovens entre 16 e 17 anos e para quem for maior de 70 anos. A terra passa a ter uma função social, possibilitando então a tão desejada reforma agrária. Combate ao preconceito e ao racismo, sendo que o racismo passa a ser tratado como crime inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Garantia aos negros remanescentes de quilombolas e aos índios a posse de suas terras a serem demarcadas. Aqui nós temos uma charge que brinca um pouquinho com isso. Uma coisa é a Constituição dá o direito a todo mundo, combater o racismo, né, direito à moradia, outra coisa na prática isso vir a acontecer. Então na charge tem aqui uma ironia, uma crítica. O casal de pessoas muito humildes, o homem, o marido, lê a Constituição e diz assim: todo brasileiro tem direito à moradia. A esposa vai e diz: agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida, de saúde. Então, como nós sabemos, infelizmente há um limite entre a teoria e a prática. E aí a gente pode dizer que, infelizmente, a Constituição ficou melada. Outras características, né? Novos direitos trabalhistas foram acrescidos. Então nós temos aí a redução da jornada de trabalho semanal, o seguro-desemprego. Agora, nas férias, além de serem remuneradas, você passa a ter 1/3 do salário, tá, a mais para gozar nas férias, o direito ao lazer. Nós temos também a questão de que os direitos trabalhistas foram ampliados também atendendo aos interesses e às necessidades dos trabalhadores urbanos, rurais e domésticos. E aí se liga, em 93, 5 anos após a promulgação da Constituição, o povo também foi chamado a definir, através de um plebiscito, alguns pontos que os constituintes não haviam chegado a um acordo e acharam melhor discutir alguns aspectos de uma forma e sistema de governo. E aí nós temos aqui a imagem onde nós temos a monarquia disputando com a república. E aqui a propagandazinha, vote no rei, que seria a forma de governo. E aí o que aconteceu? Você votava na forma de governo, monarquia ou república, e no sistema de governo será parlamentarista ou presidencialista. Ao final, a vitória na forma de governo foi do modelo republicano, que conseguiu aí a maioria absoluta, 66% da população, e no sistema de governo prevaleceu o presidencialismo com mais de 55% do eleitorado, das pessoas que compareceram a esse plebiscito. Assim, a gente conclui nosso material, esperamos que tenham gostado. Se gostaram, por favor, não esqueçam de curtir o nosso vídeo, curtam os demais vídeos e se inscrevam no canal. Muito obrigado, professor Moisés Magno, e até a próxima.